Hi guys, good morning. Na aula de hoje nós vamos retomar o nosso conteúdo aí sobre os adjetivos que terminam com ing e ed, tá? Quando nós vamos usar um, quando nós vamos usar o outro, certo? Então, quando nós vamos utilizar os adjetivos, em algumas situações nós acrescentamos ing e nas outras ad, certo? Quando adjetivos que são terminados aí com ing, eles descrevem algo, descrevem alguém, descrevem uma situação, tá? Então, os adjetivos terminados em ing descrevem algo, alguém ou uma situação. Já os adjetivos que terminam com ed descrevem como alguém se sente em relação a algo ou alguém. Então, ing descreve algo ou alguém e o ed como alguém se sente, tá? Em relação a alguma coisa, em relação a um outro alguém, certo? Coloquei aqui para vocês essa tabelinha com esses exemplos. Olha só, o primeiro adjetivo aí, fascinating, né, na primeira coluna, e fascinated na segunda coluna. Vamos ver como eles ficam aí, como nós vamos utilizar cada um deles na prática aí. Olha só, olha o exemplo. I think the French language is fascinating, né? Eu acho que a língua francesa é fascinante. Veja, termina com ing. A minha explicação diz aqui que os adjetivos que terminam com ing descrevem algo ou alguém, ou uma situação. Então, fascinante quem é? Language, né? French language, né? O idioma francês. O idioma francês é fascinante. E aqui nessa outra construção, Lion is fascinated by Asian languages. Veja, Lion é fascinado pelos idiomas asiáticos, certo? Então aqui terminou com ed, descreve como se sente, como alguém se sente em relação a alguma coisa. Está descrevendo aqui como Lion se sente em relação aos idiomas asiáticos. Então, olha, como ele se sente? Ele se sente fascinado. Como ele se sente? Eu uso o final ed, ó. Terminados em ed descreve como alguém se sente em relação a algo ou alguém. É como ele se sente em relação ao idioma, aos idiomas, no caso, né, asiático, certo? Aos idiomas asiáticos. Gente, então veja, ing, quando eu quero descrever uma situação ou alguém ou algo. Ed, quando eu quero descrever como alguém se sente em relação a algo, tá? Vamos ao próximo exemplo. Próximo exemplo. Boring, bored. Vamos ver aqui como nós usamos um, como nós usamos o outro, né? Quando eu vou usar com o final ing e quando eu vou usar com o final ed. Olha só. Anne thinks learning language is boring, né? Anne acha que aprender idiomas é chato. Vamos a outro exemplo. Rosie feels bored when she does homework, né? A Rose aí se sente entediada quando ela faz lição de casa. Veja. Anne thinks learning language. A Anne acha que aprender línguas, aprender outros idiomas é chato, é entediante. Então está descrevendo alguém. Ela acha chato, né? Está descrevendo alguém, está descrevendo algo, né? Rose feels bored. A Rose se sente entediada quando ela faz a lição de casa. Então, é como ela se sente em relação a algo. Percebam? Final ed. Como se sente em relação a algo. Final ing. Está descrevendo alguém, descrevendo algo
ou descrevendo uma situação. Terceiro exemplo, olha só aqui. Disturbing, disturbed. Exemplos. Quando eu uso um, quando eu uso outro. Olha a situação. John gets disturbed by the news on TV. O John, ele fica perturbado com as notícias da TV. Certo? Ele se sente assim por conta disso. Então, é como ele se sente em relação a isso. Por isso, eu usei o ED. ED descreve como alguém se sente em relação a algo ou alguém. Olha, John gets disturbed by the news on TV. Ele se sente perturbado por conta aí dos programas de TV, certo? Então, aqui está representando como ele se sente. E olha o ING. What a disturbing situation. Que situação perturbadora, certo? Aqui está descrevendo como é a situação. ING. Gente, ING descreve algo, alguém ou uma situação. Estou sendo repetitiva para ver se frisa, né? Para ver se fixa aí na mente. E ED para descrever como alguém se sente em relação a algo, tá? Próximo exemplo. Amusing. Amused. Olha o exemplo. I think the Harry Potter books are amusing. Eu acho que os livros do Harry Potter são divertidos. Os livros são divertidos. Olha só. Descreve alguém ou algo. No caso, descrevendo como são os livros do Harry Potter. Certo? Amusing. São divertidos. Próxima frase. Alice feels amused by Terry's jokes. Então, Alice aí, ela se diverte com as piadas de Terry. Ela se diverte por conta de quem? Por conta das piadas. A causa, olha só, como alguém se sente em relação a algo. Por isso, ED. Como alguém se sente em relação a algo, eu uso ED. Para descrever alguém, uso ING. Certo? Próximo exemplo. Disappointing. Disappointed. Olha só, quando uso um, quando uso outro. My test scores are very disappointing. Minha pontuação no teste foi muito decepcionante. Olha só. Descrevendo como foi a pontuação. Decepcionante. Por isso, ING. Estou descrevendo algo, tá? Próximo exemplo. Annie is disappointed with her grades, né? Annie está desapontada, está decepcionada, né? Com as suas notas. Então, ela se sente dessa forma, desapontada, decepcionada, por conta de algo, certo? Então, sempre que vocês utilizarem o adjetivo para descrever como alguém se sente em relação a algo, esse adjetivo deve vir, então, com ED no final. E para descrever alguém, ING, tá? Então, pessoal, na aula de hoje é isso. Vou enviar para vocês alguns exercícios para que vocês pratiquem aí o uso dos adjetivos, ok? Bye, bye!